A cada minuto, no mundo, são recicladas mais de 17 toneladas de sucata de cobre. E cada cabo não é apenas lixo, mas uma segunda chance na vida. Imagine, fios de televisores velhos, escritórios, fábricas. Tudo isso se reúne em uma única usina, onde as lâminas do triturador rugem como um dragão, e a temperatura no forno de fusão excede a da lava de um vulcão. Esta não é uma história sobre metal, mas sobre transformação. Sobre como a sujeira e a velhice se tornam brilho puro. Fique conosco. À frente está um renascimento incrível que você ainda não viu. Todos esses fios que você vê ao redor, de carregadores velhos a bobinas industriais, têm uma história. Eles fizeram parte da vida, conduziram eletricidade, transmitiram sinais, mantiveram a luz nas casas e as cidades em ritmo. Mas o tempo passa, as coisas quebram, os sistemas são atualizados e os cabos se tornam lixo. É aqui que sua segunda vida começa. Os cabos são coletados de todos os lugares, de residências particulares, escritórios, fábricas, canteiros de obras e até de carros velhos. Imagine uma enorme rede logística. Caminhões, contêineres, armazéns. É como uma caça ao tesouro, só que os tesouros são metal e plástico, entrelaçados em bobinas e feixes. O primeiro passo é a recepção na fábrica. Aqui, os cabos passam pelas mãos de trabalhadores experientes, que não apenas separam. Eles são como arqueólogos, escavando o tempo e as histórias escondidas em cada fio. Eles separam os fios de ouro, ou seja, aqueles que contêm a maior porcentagem de cobre, daqueles com mais plástico ou alumínio. Cada tipo de cabo tem suas particularidades, e cada centímetro tem seu valor. Este processo é muito importante, pois a qualidade do produto final depende da triagem correta. Se diferentes tipos de metais ou revestimentos forem misturados, isso complicará as etapas subsequentes de processamento e tornará o cobre menos puro. Os trabalhadores nesta fase usam várias ferramentas: tesouras, alicates, máquinas especiais para remover o isolamento. Tudo isso é feito rapidamente, mas com atenção. Cada bobina é desenrolada, dividida em frações: cabos sem revestimento, cabos com plástico, grossos e finos, com cobre e alumínio. É importante preservar a integridade do cobre, pois ele é a principal riqueza. Até o cheiro da oficina, uma mistura de plástico velho, metal e bobinas recém-abertas, parece sugerir que algo novo está começando aqui. É o cheiro de oportunidades e renascimento. E embora esta etapa pareça uma simples logística, na verdade, ela se assemelha a um grande jogo. Um quebra-cabeça, onde cada detalhe importa. A qualidade e a minuciosidade da triagem dos cabos afetam não apenas o processo de produção subsequente, mas também a eficiência ecológica. Quanto melhor a triagem, menos resíduos e mais puro o cobre no final. As bobinas estão desmontadas, os fios desembaraçados, mas a verdadeira mágica ainda está por vir. O que recentemente eram quilômetros de cabos, agora se prepara para passar pelo coração da fábrica. Ele é chamado de várias maneiras: triturador, shredder, o dragão com lâminas, mas a essência é a mesma. Esta fera mói tudo. Fragmentos de cabos são alimentados em um enorme funil. Dentro, rolos com dentes afiados como lâminas. Eles não cortam, eles mastigam. Cobre, alumínio, plástico, tudo estala, range, se desfaz em pedaços. Isso não é apenas barulho. É o ritmo de um coração industrial, que pulsa com a frequência de um metal recém-nascido. Os fios triturados caem em uma máquina onde leis físicas, que até Newton invejaria, atuam. Forças centrífugas, vibrações, fluxos de ar, ímãs. O plástico é leve, uma corrente de ar o leva embora. O cobre é pesado,
ele cai em outro compartimento. Até os menores pedaços são separados com uma precisão incrível. Aqui, cobre puro, ali, pintado, mais adiante, latão ou alumínio. A poeira voa, as máquinas fazem barulho. Os operadores observam atentamente os indicadores nas telas. Às vezes, o ar cheira a metal aquecido, ozônio e plástico, misturado com poeira e graxa dos mecanismos. Não é o lugar mais romântico, mas é aqui que nasce o novo cobre. Puro. Pronto para ser recozido, fundido ou trefilado. E como nos antigos contos sobre alquimistas que transformavam sujeira em ouro, aqui também existem suas fórmulas. Só que, em vez de um elixir, sistemas de pesagem, calibração, purificação. Porque no mundo moderno, a mágica é a tecnologia bem ajustada. As frações trituradas, já limpas de plástico, descoloridas e separadas, são carregadas no forno. É uma cratera de vulcão industrial, onde a temperatura ultrapassa 1100 graus Celsius, mais quente que a lava de alguns vulcões. O metal começa a derreter, emitindo um estalo característico, como se um titã estivesse despertando silenciosamente. No forno, são gradualmente adicionados fundentes, substâncias especiais que ligam as impurezas nocivas, óxidos, sujeira, restos de isolamento. Eles flutuam para a superfície na forma de uma crosta de escória escura. Ela é removida manualmente, com pás longas, no calor que se sente mesmo através do traje de proteção. Este é um dos trabalhos mais perigosos na fábrica, mas, ao mesmo tempo, um dos mais grandiosos. Aqui, as pessoas literalmente veem como o cobre velho é purificado. Como fragmentos enferrujados se transformam em um lago incandescente, quase solar. Até o som aqui é diferente, denso, baixo, um pouco ameaçador. Ele parece dizer: "Eu sou o cobre e estou de volta." Após a purificação, o metal derretido é vertido em moldes. Podem ser grandes lingotes de cobre, pesando cerca de 40 quilos, ou longas pré-formas cilíndricas para laminação posterior. O ar cheira a queimado e metal, um cheiro que permanece nas narinas por um longo tempo. Mas junto com ele, a sensação de algo grandioso. Quando os lingotes quentes solidificam, o cobre ainda não sabe o que se tornará. Seu futuro está nas mãos de engenheiros, laminadores, trefiladores. Este é o último ato, a transformação em um novo produto, pronto para novamente levar corrente, luz, comunicação. Os lingotes são transportados para a oficina de laminação. Lá, eles são reaquecidos e passados por rolos gigantes, como se estivessem esticando uma massa incandescente. Cada vez mais fino, cada vez mais plano. Assim se forma uma fita de cobre, ou uma pré-forma para fio, longa e quente, como o amanhecer no deserto. Em seguida, a trefilação. É quando o cobre é puxado através de uma série de orifícios cada vez mais estreitos, e ele se estica, afina, mas não se rompe. Em cada orifício, uma nova precisão, um novo micron. Dezenas de vezes ele é esticado, lubrificado, resfriado. Tudo isso para que finalmente nasça um fio fino, flexível e brilhante. Ele já pode ser enrolado em bobinas, processado, esmaltado ou novamente ligado a outros metais para novas tarefas. Às vezes, ele é coberto com isolamento e então irá para as paredes das casas. Uma casa residencial média precisa de cerca de 200 kg de cobre. Às vezes, para o enrolamento do motor de um carro elétrico. E às vezes, para as delicadas bobinas de fones de ouvido, que transmitirão música de coração para coração. A cada minuto, no planeta, são recicladas mais de 17 toneladas de sucata de cobre. O cobre pode ser reciclado quase infinitamente,
sem perda de qualidade. Isso o torna o metal ideal para uso circular. Viver, trabalhar, derreter, viver de novo. A cada ano, no mundo, são geradas mais de 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico, o equivalente a 50 torres Eiffel, feitas de televisores, geladeiras e máquinas de lavar velhas. Mas apenas 9 milhões de toneladas são descartadas corretamente. O resto contamina a terra, a água e o ar, envenenando o meio ambiente com chumbo, mercúrio e freon. Mas como as fábricas de hoje transformam esses resíduos em novos recursos? E por que sua máquina de lavar antiga pode se tornar parte de um novo carro? Assista até o final, será realmente interessante. Hoje, o descarte de eletrodomésticos é um processo complexo e bem estabelecido que ajuda a reduzir o impacto prejudicial ao meio ambiente. Mas nem sempre foi assim. Há algumas décadas, geladeiras, televisores e máquinas de lavar velhas simplesmente acabavam em lixões ou na floresta. Vamos traçar como a humanidade aprendeu a lidar corretamente com grandes eletrodomésticos e a transformar resíduos em recursos. Até o início do século XX, os eletrodomésticos eram uma raridade, pois a maioria das pessoas não possuía aparelhos elétricos. Se algo quebrava, como máquinas de lavar mecânicas ou os primeiros fogões a gás, os artesãos os consertavam manualmente, e as peças de metal eram refundidas. Com o crescimento da indústria no final do século XIX e início do século XX, começaram a aparecer as primeiras geladeiras, ferros elétricos, ventiladores e torradeiras. Como os aparelhos eram caros, tentava-se usá-los pelo maior tempo possível. O que acontecia com os aparelhos quebrados? Vou te contar agora. Eles eram consertados e reutilizados. As peças de metal eram refundidas, especialmente durante as guerras, quando o metal era escasso. Eram jogados fora com o lixo doméstico. No entanto, naquela época, ainda não existia a produção em massa de eletrodomésticos, então a questão do descarte não era tão urgente. Após a Segunda Guerra Mundial, começou um supercrescimento econômico, e os eletrodomésticos se tornaram mais acessíveis. A produção em massa levou ao fato de que os aparelhos antigos não eram mais consertados, mas simplesmente substituídos por novos. Nesse período, uma enorme quantidade de geladeiras, televisores e máquinas de lavar acabou em aterros. Isso foi muito ruim, porque os resíduos começaram a poluir o solo e a água, especialmente devido ao chumbo e ao mercúrio nos tubos de raios catódicos dos televisores. Os governos de vários países começaram a pensar em criar aterros especiais para o descarte de lixo eletrônico. Nos anos 70, no EUA e na Europa, começaram os primeiros programas de coleta e descarte de eletrodomésticos. No entanto, um sistema de reciclagem real ainda não estava estabelecido. Até os anos 1980, o problema dos resíduos eletrônicos e domésticos se tornou evidente. Alguns países começaram a introduzir leis sobre a coleta seletiva de eletrodomésticos e sua reciclagem. Na Europa, começaram a operar as primeiras fábricas de reciclagem de geladeiras e máquinas de lavar. O Japão introduziu um sistema de descarte de eletrodomésticos, onde os fabricantes eram obrigados a aceitar os aparelhos antigos de volta. No EUA e na UE, surgiram programas de reutilização de metais e eletrônicos. As pessoas começaram a entender os danos do freon e dos metais pesados nos eletrodomésticos. Então, novos métodos para sua remoção segura foram desenvolvidos. Mas, infelizmente, até hoje, nem todas as pessoas entendem por que não se pode simplesmente jogar fora os eletrodomésticos. E eles não são apenas um monte de metal e plástico. Dentro de geladeiras, condicionadores de ar e até mesmo algumas máquinas de lavar, há substâncias nocivas que não devem ir para a natureza. Aqui estão apenas algumas razões pelas quais você não pode simplesmente levar o aparelho para o container de lixo. As geladeiras antigas contêm freon, que destrói a camada de ozônio. Seu manuseio inadequado pode prejudicar seriamente o meio ambiente, o que é muito ruim. Mercúrio, chumbo, cádmio.
Muitos componentes eletrônicos contêm metais pesados que podem entrar no solo e na água. Se o aparelho for desmontado corretamente, a maioria dos materiais pode ser reutilizada. Se você entregar o aparelho para o descarte correto e não simplesmente jogá-lo em um aterro, ele passará por várias etapas de reciclagem. Em fábricas especiais, os aparelhos são desmontados em partes: metal, plástico, vidro, eletrônicos, materiais de isolamento, etc. Das geladeiras, o freon é bombeado para fora. Das máquinas de lavar, a eletrônica é removida, onde pode haver metais pesados. Essas substâncias são enviadas para descarte ou armazenamento seguro. A maioria das peças de eletrodomésticos pode ser reutilizada. Metais, ferro, alumínio, cobre, são refundidos e reutilizados na produção. O plástico é separado por tipo e enviado para reciclagem secundária. O vidro das portas de fornos ou máquinas de lavar pode ser reutilizado na construção. Algumas partes dos aparelhos, como certos tipos de isolamento, não podem ser reutilizadas, então são descartadas com segurança. Após a remoção dos componentes perigosos, os restos do aparelho podem ir para trituradores, que os destroem em pequenos pedaços. Em seguida, separadores magnéticos especiais separam o ferro, e sistemas de triagem por indução, os metais não ferrosos e o plástico. Algumas empresas usam scanners ópticos e sistemas de raios-x para reconhecer diferentes materiais e separá-los automaticamente. Isso permite extrair eficientemente recursos valiosos, como cobre, alumínio e metais de terras raras. É muito importante saber como se livrar corretamente de aparelhos antigos. Primeira opção: entregar para descarte. Segunda opção: doar para peças ou vender. Se seu aparelho ainda funciona, mas não atende mais às suas necessidades, ele pode ser vendido ou doado para quem precisa. Existem técnicos que compram geladeiras ou máquinas de lavar antigas para peças. Terceira opção: troca por um novo. Algumas lojas oferecem promoções. Entregue o antigo, ganhe um desconto no novo. É uma opção vantajosa se você quer renovar seus eletrodomésticos. Quarta opção: caridade. Se seu aparelho ainda funciona, mas você quer se livrar dele, pode doá-lo a organizações de caridade que ajudam famílias de baixa renda. Com isso, você tornará nosso mundo melhor e mais legal. O descarte correto de eletrodomésticos não é apenas cuidar da ecologia, mas também uma oportunidade de economizar recursos. Vamos ver o que pode ser feito com aparelhos antigos. O ferro refundido é usado para a produção de novos eletrodomésticos. Os fios de cobre vão para a produção de novos aparelhos elétricos e cabos. O plástico, após a reciclagem, pode se tornar a carcaça de um novo aparelho, ou até mesmo peças para carros. Além disso, a reciclagem de eletrodomésticos cria novos empregos e ajuda a desenvolver a economia do país. Se pararmos de simplesmente jogar geladeiras e máquinas de lavar velhas nos aterros e começarmos a descartá-las corretamente, muita coisa mudará. Primeiro, haverá menos resíduos tóxicos na natureza. Segundo, água e ar mais limpos. Terceiro, mais recursos para a produção de novos eletrodomésticos. Então, da próxima vez que sua máquina de lavar velha finalmente se render, não se apresse em levá-la para o lixo. Encontre um ponto de descarte, ou pelo menos, entregue-a a quem ainda possa usá-la. Vamos tornar o mundo mais limpo, juntos! Em escala global, apenas cerca de 9 milhões de toneladas de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos são documentadas para coleta e descarte, enquanto uma parte significativa acaba em aterros ou é incinerada, o que pode levar a consequências ambientais negativas.